Boa noite e shalom a todos. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e estamos aqui para dar continuidade a um ensinamento importante que comecei no domingo passado, aonde estamos falando sobre a diferença entre a festa bíblica de Pessah, comemorada pelos judeus desde a época de Moisés e a libertação do povo de Israel da terra do Egito, até com a diferença, da Páscoa cristã, realizada pela igreja nos dias de hoje, que teve seu início mais ou menos no século IV. Então, queridos, nós vamos estar dando continuidade neste trabalho. No domingo passado, eu falei aqui sobre o início de Pessah, que se dará quarta-feira agora, no pôr do sol, e que terminará no dia 9, também no pôr do sol. Pessah, a festividade bíblica de Pessah, conforme ensina as Sagradas Escrituras, não é comemorada apenas em um dia só. Ela é uma festividade comemorada por uma semana a fio. 7 dias na terra de Israel e 8 dias em todos os cantos da terra aonde estão espalhados os judeus, servos de Deus, na diáspora. Então, se dará assim. Falamos também sobre algumas diferenças. Por exemplo, dentro da Pessah judaica, se celebra, dentro da Bíblia, se ensina a celebrar Pessah com pães asmos e com ervas amargas. Tem também a presença em todas as cerimônias judaicas. Existe a presença do vinho. Não existe suco de uvas dentro da Bíblia. A Bíblia não fala de suco de uva, A Bíblia fala de vinho e não suco de uvas. E o pão comido em Pessah, celebrado ali, que representando o corpo do Mashiach para nós, judeus messiânicos, E para os judeus normativos que ainda não reconhecem Yeshua como o Mashiach, é celebrado o pão com o pão sem fermentos, É conhecido como matzah, Matzah, lechem é pão com fermento, matzah, pão sem fermento. Então, é muito importante e interessante você compreender essa diferença entre ambas as cerimônias, dentro do cristianismo e dentro do judaísmo. O judaísmo segue a Bíblia, o cristianismo segue tradições que veio aprendendo, e aderindo tais tradições com povos nórdicos, com povos europeus antigos. Por exemplo, a deusa Ostara exerce uma forte influência dentro da Páscoa cristã, porque foi através desta deusa que foi incorporado o elemento ovo e coelho dentro da Páscoa cristã. Então, a verdadeira Páscoa ela não tem nada a ver com um animal chamado coelho. Ela tem tudo a ver com um animal chamado cordeiro. E nós que somos judeus messiânicos, principalmente nos dias de hoje, nós não utilizamos comer a carne do cordeiro, porque sabemos que este cordeiro representava Yeshua, representava aquele que viria para derramar o seu sangue, para oferecer a sua vida em favor dos que nele viessem a crer.
Bom, eu vou agora reiniciar aqui a minha fala. Tenho aqui algo pronto, né? Mas desde já eu peço a você, compartilha esta live, visite o canal Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai, pelo YouTube. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E deixe lá o seu like, seu comentário. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e a expandir, propagar a mensagem da palavra do Eterno e os ensinamentos para a glória do reino de Deus e do nome do Eterno. Bom, Pêssar ou Páscoa, lembrando que Pêssar é Páscoa. Pêssar significa passagem e se refere à passagem, à transição de casas que o anjo fez no dia em que ele visitou a terra do Egito para dar fim nos primogênitos como uma forma de castigo ali no Egito. Então, meus queridos, Pêssar está ligado a isso, passagem. Está ligado ao ato do anjo passar por uma casa sem entrar dentro dela. E o que impedia o anjo de entrar dentro dela é a ordem de Deus. A ordem de Deus era a seguinte: cada um dos israelitas pegue o sangue do cordeiro pascal, que era o cordeiro que foi ordenado a ficar uma semana ali dentro da casa, né, dos israelitas, para depois ser imolado na noite de Pêssar. O sangue dele deveria ser passado nos umbrais da porta. E o anjo tinha este sinal. As casas, Deus disse ao anjo, as casas de todo o Egito que tiver uma marca de sangue nos umbrais da porta, não entre nela. E não retire a vida dos primogênitos que há dentro destas casas. Porém, nas casas que não tiver esta marca, este simbolismo, este sinal, entre e elimine os primogênitos. Assim foi a ordem que Deus deu para o anjo, e assim sucedeu. Então, daí vem a palavra Pêssar, ou seja, passagem, né? O anjo entraria em uma casa, pularia outra, saltaria outra e entraria naquela que não tivesse a marca. Então, Pêssar não é apenas uma memória do passado, é uma revelação viva. Então, Pêssar, ela traz a memória, não algo do passado, ela está relacionada com algo vivo, com algo atual. Por quê? Assim como o sangue do cordeiro livrou o povo da morte no Egito, hoje o sangue de Yeshua nos liberta espiritualmente. Então aqui está o porquê que Pêssar para nós é algo vivo. Porque lá naquele passado remoto, a Pêssar foi uma comemoração onde se comemorou a libertação de dentro do Egito. E Pêssar está ligado, né, ao sangue do cordeiro que livrou da morte os primogênitos de Israel. Então, da mesma forma, Yeshua, nos dias de hoje, ele livra a cada um dos que creem no seu ato sacrificial da morte espiritual, da morte eterna. Porque Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará perante o Eterno sem crer no sacrifício dele. Para crer no sacrifício dele, para chegar diante de Deus, nós temos que crer no sacrifício dele e obedecer como ele obedeceu. Guardar a palavra do Eterno como ele guardou. Viver uma vida de intimidade com o Eterno como ele nos ensinou a viver. No judaísmo messiânico, nós não deixamos de celebrar. Nós entendemos o cumprimento. Então, no judaísmo messiânico, nós celebramos sim Pêssar, celebramos neste dia o memorial que foi instituído
dentro deste dia, que é o Seudat Mashiach, que é uma forma de relembrar do corpo e do sangue que foram oferecidos como propiciação por todos nós, o qual foi derramado por Yeshua. Então nós acreditamos sim no sangue da nova e eterna aliança, o qual Yeshua, ele derramou em favor dos seus. Bom, continuando aqui, meus queridos, sim, isso é profundamente importante dentro do contexto de Pessa, especialmente na visão judaico-messiânica, a fé em Yeshua. A simbologia do fermento, em hebraico, Rametz. Então, falamos aqui, né, sobre a questão de Pessa e Páscoa. Vamos falar um pouco sobre a questão da simbologia do fermento. Olha, queridos, todas as festividades e até nos sacrifícios que eram feitos lá dentro do Mishkan. O que é o Mishkan? O Mishkan é nada mais, nada menos do que o tabernáculo, que foi construído lá no deserto. E também dentro do templo de Salomão, não existia o pão com fermento. Não se oferecia no altar de Deus, ali, do holocausto, pão com fermento. Então, quando Yeshua foi jantar com seus discípulos e eles foram comer o pão, qual era o pão que eles estavam usando? Era o matzah. Existe a diferença entre matzah e lechem. Matzah é o pão sem fermento, conhecido como pão ázimo. Lechem é o pão comum, que todo padeiro faz, que existia o fermento lá naquela época e que eles faziam para comer normalmente nas suas casas e no dia a dia, fora das cerimônias. Por que matzah em Pessa e não lechem? Por que não o pão? Simplesmente porque a figura do fermento tem uma representação simbólica muito negativa dentro da Bíblia. Bom, na Bíblia o fermento, ele frequentemente simbolizam essas coisas. Primeiro, pecado. Então, comer um pão com fermento é comer algo que simboliza o pecado. Então, quando você vai para uma igreja aonde se serve a ceia com um pão fermentado, aquilo ali não está correto. Por quê? Aquele pão está representando o pecado. E nós sabemos que o pão, dentro da cerimônia de Pessah, dentro do jantar ali, o Seudat Mashiach, o jantar com o Messias, ele representava o corpo de Yeshua, né? E também tem o pão que é comido ali na cerimônia de Pessah, o pão ázimo, para relembrar, junto com ervas amargas, né? Aquele momento de amargura que eles tiveram dentro do Egito e aquele momento em que Deus os sustenta dentro do Egito durante as décadas que eles viveram ali aprisionados. Bom, a figura do fermento também está intimamente ligada à questão da corrupção moral. Então, não se pode, de forma alguma, né, colocar algo no altar do altar de Deus que representa a corrupção moral e pecado. Então, esta corrupção moral que há, às vezes, no homem, não pode estar presente em elementos que são oferecidos a Deus e que representam o corpo do Salvador Yeshua. Terceiro, orgulho. O fermento está intimamente ligado também à questão do orgulho, ego inflado. Assim como o orgulho deixa, né,
o homem inchado. O fermento deixa uma massa inchada. Então, há uma simbologia no fermento de que ele representa o orgulho, né? Já viu a pessoa orgulhosa? O fulano está inchado, fulana está inchada, né? Fulano está se sentindo inchado pelo que ele tem, pelo que ele conquistou. Fulana se sente inchada pela beleza que ela tem, orgulhosa, enfim. O orgulho, ele está intimamente ligado a essa questão, né, do fermento. O fermento, assim como ele incha a massa, o orgulho infla o ego do homem. Então, o fermento, ele tem essa representação negativa de algo que fermenta e que se espalha, né? Então, é algo que prolifera, é algo que se alastra, é algo que contamina. Um dos textos mais conhecidos da Brit Hadashah é quando Yeshua diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Então, ele não estava falando de um elemento químico de pôr em pão. Ele estava usando a figura do fermento para mostrar a hipocrisia, o fingimento e a religiosidade de alguns fariseus da sua época, né? De alguns. Por quê? Porque ele não era contra todos os fariseus. Dentro da Bíblia, nós vemos ele tendo uma amizade muito intensa com 2 fariseus, José de Arimateia, inclusive foi quem emprestou o túmulo para depositar em seu corpo por 3 dias e 3 noites, e também Nicodemos, né? O qual foi ter com ele à noite e ele o recebeu muito bem, conversou com ele ali de uma forma muito intensa, e a Bíblia faz menção da harmonia entre... Voltamos. Então, nós estamos falando aqui sobre o fermento dos fariseus, né? E a palavra de Yeshua que diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Bom, isso é uma referência à hipocrisia, à corrupção interior. Também Paulo falou sobre a questão do fermento. Shaul, né, Paulo de Tarso, ele reforça dizendo: um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Então, aqui tem uma figura do fermento, ou seja, pequenas coisas contaminadas podem afetar tudo, né? É o que Paulo estava ensinando. Por que tirar o fermento da casa no Pêssar? Este é o pedido que Deus faz, queridos irmãos. Para todos aqueles que o servem. Este é o pedido que se encontra na Bíblia. É isso que nós vemos o Eterno falando em Êxodo, se não me engano, capítulo 12. Capítulo 12, 1 ao 14. Né? Que se retire o fermento da casa antes de Pêssar. Na noite de Pêssar já não pode ter mais fermento dentro da nossa casa. Então, qualquer coisa que esteja fermentada, qualquer coisa que foi feito e fermentou, então não se pode ter em casa. Durante esses dias, nós comemos, alimentamos com coisas que não contêm o fermento, né? Então, é muito importante retirar todo o fermento, porque é uma semana de introspecção, de reflexão. É uma semana de purificação, tanto para o corpo, principalmente para o espírito. Então, retiramos isso das nossas vidas para nos guardar, né, dessa contaminação e que representa, né, uma corrupção moral, representa o pecado, e fazer uma introspecção. Isso vem para reforçar o nosso conceito de ter uma vida pura diante de Deus, isenta de qualquer tipo de contaminação. Durante Pêssar, nós tiramos tudo o que representa, tem fermento, né, das nossas casas. Não consumimos nenhum alimento fermentado durante 7 dias. Isso não é só um ato físico, é
um ato profético e espiritual também, que representa um processo de limpeza interior. Então, olha bem, por que retirar o rametz, né, o fermento da casa, do corpo, da mesa, não ter ele na nossa casa durante esses dias? Simplesmente porque isso representa um processo de limpeza interior, renúncia ao pecado e separação para viver uma vida de santidade e um alinhamento com o eterno, porque é ordem dele. Não é tradição rabínica, não é coisa de religião. O próprio Deus deu esta ordem. O próprio Deus falou: olha, esta é a diretriz. Durante estes 7 dias, 8 dias, não comam nada que contenha o rametz, ou seja, o fermento. Retirem-no da sua casa. E lá está escrito: aquele que não retirar da sua casa, que comer rametz nesses dias, será eliminado do povo. Então é uma ordem indiscutível do próprio Criador. O pão sem fermento, matzah. A matzah, que é o pão sem fermento, simboliza o quê? Pureza, simplicidade, humildade e obediência. Então, nesses dias, nós fazemos o pão sem fermento. Comemos elementos, coisas que não contêm fermento. Frutas, legumes, a comida normal, né? Desde que ela não leve trigo e não tenha nenhum tipo de fermento, né? Nela, coisas derivadas do trigo, enfim. Por quê? Porque isso é um processo de purificação para o corpo e também para o espírito, né? Para o espírito. Dentro do judaísmo messiânico, ela também aponta para Yeshua. Então, a matzah aponta para Yeshua, que é um pão, né? Geralmente, o corpo de Yeshua é comparado com o pão. Então, a matzah representa o corpo, por quê? Porque o corpo é puro. O corpo é simples, o corpo é humilde, o corpo de Yeshua foi obediente. Ele é representado pela matzah porque é algo puro, que não contém o fermento, que tem uma conotação extremamente negativa, né? Então, o corpo de Yeshua é sem pecado, sem corrupção, e é perfeito para o sacrifício, assim como o pão sem fermento também era oferecido lá no Mishkan, dentro do tabernáculo, e lá também dentro do Templo de Salomão, porque nós temos referências bíblicas que mostram que constantemente os sacerdotes, sumos sacerdotes, ali eles ofereciam pães no altar, e estes pães não eram lechem, esses pães eram matzah, pães sem fermento, né? Pães puros. Aplicação espiritual sobre este assunto nas nossas vidas, né? Nós temos, meus irmãos, dentro da parte da Bíblia Sagrada, estes ensinamentos, os quais foram alterados pela liderança religiosa posteriormente falando. Hoje, infelizmente, toda igreja que você segue e você chega, você vai ver eles ensinar sobre uma Páscoa inventada em concílios. Uma Páscoa adaptada nos concílios para a religião criada por Roma, aonde coelho faz parte, né, daquele dia, aonde chocolate faz parte daquele dia, aonde ovo de Páscoa, né, faz parte daquele dia. Bom, a Bíblia fala dentro da Brit Hadashah, através de Paulo, que Yeshua é o nosso Cordeiro Pascal. Sim. Então, sendo ele o nosso Cordeiro Pascal, ele já ofereceu o seu corpo. E então nós não precisamos mais matar cordeiro.
Nós não precisamos mais passar o sangue deste cordeiro no umbral da nossa porta, porque o sangue dele já foi derramado. A morte dele como cordeiro já foi feita. Agora, então, nós precisamos continuar servindo ao Eterno conforme a ordem dele, celebrando Pêssar, usando os elementos que ele ordenou, conforme a sua diretriz, usando o pão sem fermento na consagração, né, ali, daquele elemento, na simbologia de Pêssar, nunca usando um pão com fermento. Nas ceias das igrejas, infelizmente, tem esse defeito, é algo que os pastores precisam corrigir. Eu tenho muita amizade com pastores, porque fui um durante muitos anos da minha vida. Se tem alguém, se tiver algum que vai me assistir, né, faça isso. Mude isso dentro da sua igreja. Vai celebrar a ceia lá do jeito que vocês têm o costume? Celebrem, mas usem ali os elementos corretos. Use ali o pão sem fermento, que é a representação do pão com fermento, ela é terrível. Né? Ela é terrível, conforme nós já vimos aqui. Representa impureza, representa pecado, representa algo que contamina, se alastra, representa corrupção moral. Então não é possível que você vai pegar um pão que simboliza o corpo de Yeshua, o corpo, conforme o cristão ele diz, né? O corpo de Cristo, com fermento, representando impureza, representando pecado, representando coisas inadequadas. Então, por favor, corrija isso e será bom para você, será bom para os fiéis aí da sua congregação, né? Isso é muito importante. Quando os pastores têm mente aberta, eles não têm dificuldade para adotar isso, né? Não tem dificuldade porque é para o próprio bem e é bíblico. Não é eu e não é o judaísmo que está falando, é a Bíblia. Matzah é pão sem fermento. Lechem, pão com fermento. Todas as cerimônias aonde se oferecia pão, inclusive o pão que Yeshua segurou na mão para dizer, olha, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Ali aquele pão era matzah, era pão sem fermento. Então não faz sentido você ir na padaria e comprar um pão qualquer, feito por mão qualquer, cheio de fermento, levar para a sua igreja e fazer uma santa ceia, conforme vocês, os cristãos, costumam celebrar, com fermento, com pão fermentado. Isso é muito importante. Assim como removemos o fermento de nossas casas, somos chamados a examinar o nosso coração. O mais importante não é remover o fermento da casa, é remover o fermento do coração. O fermento da casa é só para nos lembrar que temos que tirar, principalmente nesses dias de introspecção, o fermento de dentro do coração. O fermento representa tudo aquilo que silenciosamente cresce dentro de nós e nos afasta do eterno, né? Nos afasta da verdade. O orgulho, as mágoas, pecados escondidos. Então, estas coisas nos afastam de Deus. Então, nesses dias de Pêssar, vamos fazer uma introspecção, arrancando de nós o lechem, né? Arrancando de nós aqui o orgulho, arrancando de nós, né? Aqui essa corrupção, né? Essa abominação, este mal representativo, vamos retirar isso das nossas vidas. Então, queridos, Pêssar é um convite à limpeza. Pêssar é um convite a não apenas cuidar da limpeza externa, mas cuidar principalmente da limpeza interna. Pêssar é um convite para se fazer uma faxina, né? Para se pegar tudo aquilo que representa algo mal, conforme nós já vimos aqui,
orgulho, né? Pecado, mágoas, e retirar, jogar no lixo. Assim como nós em Pêssar caprichamos da limpeza da casa, principalmente retirando o fermento de dentro, né, da nossa casa. Assim também deve ser feito dentro de nós, não apenas no exterior, mas dentro de cada um de nós. Pêssar é um convite para a limpeza interior e exterior. É um chamado para viver uma vida sem mistura, uma vida pura diante do Eterno. Então, queridos, que o Eterno abençoe a todos. Na próxima quarta, então, no pôr do sol, começa este dia sagrado e maravilhoso, que se estenderá até, né, na próxima quinta, no pôr do sol. Que o Eterno abençoe a todos e que vocês possam ter uma semana abençoada no nome de Yeshua. Para aqueles que vão participar de Pêssar, né, que o Eterno abençoe este momento de introspecção, de festividade, de cerimonialismo, de orações de todos, em nome de Yeshua.